Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 21. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 12 ao 19. Está escrito assim: Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Amados, quando nós lemos aqui esse capítulo, é falando sobre o final dos tempos, e aí no contexto os discípulos estavam comentando entre si a respeito do templo, que era adornado, que era lindo, que tinha muitas pedras, que tudo isso era dedicado a Deus. E aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, disso tudo que vocês estão vendo, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Aí eles olham para Jesus e perguntam: Mestre, nos diz quando que isso vai acontecer? Qual é o sinal de que estas coisas estão prestes a acontecer? E aí Jesus começa a falar tudo o que aconteceria antes da sua manifestação em glória, o que nós sabemos que é a segunda vinda de Jesus. E aí ele vai falando tudo o que vai acontecer, não se enganem, muitos virão em meu nome, mas é necessário que muitas coisas aconteçam, vocês vão ouvir falar de guerras, de rebeliões, a nação se levantará contra a nação, mas é necessário que tudo isso aconteça. E aí ele fala esses versículos que nós lemos, do versículo 12 até o 19. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos os princípios que nós podemos extrair dessa verdade aqui. Claro que se nós formos analisar todo esse texto aqui na parte de escatologia, nós iríamos para um outro viés, né? Nós traríamos um ensinamento bem específico sobre escatologia. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento aqui são os princípios que nós extraímos dessas palavras de Jesus para os seus discípulos. Ou seja, chega Jesus e diz para eles: olha, tudo isso que vocês estão achando lindo não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Aí Jesus diz: mas antes que tudo aconteça, é necessário que vocês sejam presos, perseguidos, vão entregar vocês às sinagogas, prisões. Por causa do meu nome, vocês vão ser levados à presença de reis, de governadores. Vai ser a oportunidade de vocês darem testemunho. Aí eu imagino como que os discípulos estavam ouvindo tudo aquilo e pensando: meu Deus, ou seja, nós vamos sofrer. Aí Jesus diz: mas eu quero que vocês não se preocupem. Jesus ainda diz que eles seriam o quê? Traídos por pais, irmãos, amigos, parentes. Mas aí Jesus vem e diz para eles assim: olha, não precisam se preocupar com o que vocês vão dizer, porque eu vou dar palavras e vou dar sabedoria a vocês, que os seus adversários não serão capazes de resistir ou contradizer vocês. Ou seja, a palavra que eu der a vocês vai emudecer os seus adversários. Aí Jesus olha para eles e diz assim: estabeleça bem no seu coração. É isso que Jesus fala quando ele diz assim, ó, mas convençam-se de uma vez que vocês não devem se preocupar com o que dizer. Estabeleça no seu coração que você não precisa se preocupar em se defender. Eu mesmo sou a sua defesa. É como se Jesus estivesse falando isso.
E aí ele continua ali, ele diz assim: olha, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês vai se perder, ou seja, vai ser destruído. E é interessante a gente ver o significado no original grego. Um dos significados é sair do caminho, ou seja, nenhum fio da sua cabeça vai sair do caminho. Eu vou deixar vocês íntegros, inteiros. E aí Jesus explica como: é perseverando que vocês vão obter a vida. Eu quero ler esse versículo 19, amados, que eu achei tão interessante na Bíblia amplificada. Aqui na NVI diz assim: é perseverando que vocês obterão a vida. Mas na Bíblia amplificada, que traz os significados ali das palavras no original, que amplifica o nosso entendimento, está escrito assim: é na vossa paciência, firme e pacífica perseverança, que possuí a vossa alma, isto é, conquistai a verdadeira vida da vossa alma. Ou seja, a verdadeira vida nós encontramos como? Na firme e pacífica perseverança. Mas pacífica perseverança, firme e pacífica perseverança em quem? Em Cristo Jesus, na suficiência de Cristo Jesus, tanto que antes, nos versículos anteriores ali, como eu mencionei no 14, ele disse: convençam-se de uma vez que vocês não precisam se preocupar com o que dirão para se defender, ou seja, vocês não precisam viver angustiados, eu vou ter que me defender e agora eu declaro essa fé e fui colocado numa situação difícil. Não se preocupe, porque eu vou dar sabedoria, vou colocar palavras, e as palavras e a sabedoria que eu der, Jesus está dizendo, os seus adversários não conseguirão resistir ou contradizer, ou seja, eles ficarão emudecidos. Amados, esse é um princípio para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos nos defender demais, não precisamos. Vimos ontem, no devocional de ontem, a sabedoria em permanecer em silêncio. E aqui nós não precisamos nos preocupar o tempo todo sobre o que falar, sobre a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa conduta, sobre a nossa fé. O Senhor mesmo nos dá palavras e sabedoria, e quando nós falamos movidos pelas palavras e pela sabedoria que vem do Senhor, olha o resultado: os nossos adversários não são capazes de resistir ou contradizer, ou seja, eles ficam emudecidos. Amados, isso é um princípio para nós aplicarmos na nossa vida. Muitas vezes nós queremos nos defender na força do nosso braço. Não é na força do nosso braço, é confiando na força que vem do Senhor. Por isso que a gente precisa ter esse relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor, para saber qual é o momento de calar e qual é o momento de falar. Porque o momento de falar é aquele em que nós falamos movidos pelo Espírito, pelas palavras e pela sabedoria que vem do Espírito Santo. Porque quando falamos movidos por Deus, os inimigos são emudecidos, eles não conseguem resistir. Por quê? Porque daí não é simplesmente a nossa palavra, amados, é a palavra vinda da boca de Deus, é a palavra do Senhor, que é espírito e vida, que é mais afiada do que uma espada de dois gumes. E amados, quando falamos movidos pelo Espírito, é extraordinário, mas nós só falaremos, viveremos assim se nutrirmos um relacionamento com o Senhor. É por isso que Jesus disse que é perseverando que vocês obterão a vida. E essa explicação que a Bíblia amplificada dá fica tão claro, é na vossa paciência, na firme e pacífica perseverança que vocês vão conquistar a verdadeira vida da vossa alma. Ou seja, é caminhando dia após dia, após dia, após dia com Cristo, alimentando esse relacionamento, nutrindo a nossa alma com a verdade que é a palavra de Deus. É orando, estabelecendo um relacionamento pessoal com Deus. Sabe, amados, muitas vezes nós terceirizamos o nosso relacionamento com Deus. Pedimos que o outro ore por nós, que o outro nos ajude o tempo todo.
não sou contra nós pedirmos oração, nós colocarmos as nossas angústias, compartilharmos com aquelas pessoas que nós confiamos. Pelo contrário, podemos e devemos fazer isso. Devemos ter esse tempo ali para rasgar o nosso coração, abrir o nosso coração com as pessoas que nós confiamos, que sabemos que são pessoas de Deus para nós. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento pessoal com Deus, a nutrir esse relacionamento. Porque é nessa perseverança que nós conquistamos a verdadeira vida, que nós obtemos a verdadeira vida. Mas esse é um estilo de vida que o Senhor propõe para nós. Esse é o modelo de vida no reino. As situações difíceis vêm, as situações contrárias vêm, mas é perseverando no relacionamento com Deus que nós não precisamos nos preocupar com nada disso. Aqui especificamente Jesus estava ensinando sobre um tema, mas ele nos passa princípios, nos ensina princípios para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Aqui ele estava falando para os discípulos, olha, vão prender vocês, vão perseguir vocês, vocês serão traídos, até mesmo por pais, irmãos, familiares, amigos, mas não fiquem preocupados. Não deixem tudo isso oprimir a vida de vocês, pelo contrário, descansem, saibam que eu mesmo vou colocar as palavras certas na boca de vocês, eu mesmo darei sabedoria a vocês para lidar com tudo isso, eu mesmo guardarei a vida de vocês. É isso que ele está dizendo quando ele diz: nenhum fio de cabelo da vossa cabeça se perderá, eu cuido de vocês. Porque é na perseverança, é perseverando comigo, no relacionamento comigo, na minha verdade, na minha palavra, Jesus está dizendo, é que vocês obterão a vida. Mas esse é o princípio para a nossa caminhada cristã. Nós precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento, porque perseverança é isso, amados. É esse relacionamento com Deus que não depende das circunstâncias. As circunstâncias podem estar boas ou ruins, nós permanecemos assentados, firmes, estabelecidos em quem? Em Cristo Jesus. E nós sabemos que a nossa vida é como? É pela fé. A palavra nos garante isso. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós nutrirmos a nossa alma, o nosso coração com as palavras de Deus. Porque se a nossa vida, a perseverança que nós precisamos exercer, ela é pela fé, fé na verdade, fé na suficiência de Cristo Jesus, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus, o que nós precisamos? Nos encher com as verdades da palavra de Deus, nutrir esse relacionamento, mas não somente um relacionamento terceirizado, amados. Precisamos nutrir esse relacionamento pessoal com Deus. O Senhor quer estabelecer esse relacionamento pessoal para que de fato nós possamos perseverar firmes nele, em confiança nele, na suficiência de Cristo Jesus, da sua obra, da sua verdade para nós. Amados, que eu e você possamos viver assim, nós possamos nos render ao Senhor, sabendo que nós somos completamente dependentes dele, e é perseverando nessa dependência, nessa confiança, é que nós alcançamos a verdadeira vida, ou seja, esse descanso, esse desfrutar e manifestar Cristo sobre a terra. É um estilo de vida que o Senhor tem para nós. Então, que eu e você possamos nos render ao Senhor em completo temor, submissão, sujeição a Deus, recebendo tudo aquilo que Ele tem para nós, tudo aquilo que a palavra dele tem para nós, em nome de Jesus. E podemos confiar que Ele mesmo é aquele que cuida de nós, porque nenhum fio da nossa cabeça vai se perder. Por quê? Porque é o Senhor quem cuida de nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós aprendamos a viver essa vida de dependência a Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos entendamos de uma vez por todas que nós dependemos de Ti.
que nós não vivamos preocupados com o que falar, como vamos nos defender ou com o que fazer, que nós possamos descansar confiando que o Senhor mesmo quer nos instruir, nos dar sabedoria, colocar as palavras certas em nosso lábio. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem não permite que nenhum fio da nossa cabeça seja perdido, destruído. É o Senhor mesmo que nos estabelece no caminho. E, Pai, essa vida é pela fé. E como é pela fé, nós precisamos alimentar a nossa fé. Então eu oro para que os meus irmãos entendam isso. E que nós, em nome de Jesus, desenvolvamos esse relacionamento íntimo, pessoal, diário contigo, porque o Senhor é o nosso verdadeiro alimento, a tua palavra é o nosso verdadeiro alimento, o Senhor é a verdadeira fonte de vida e nós reconhecemos que somos completamente dependentes de ti, Senhor. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos assim, coloquemos em prática essa vida, uma vida diária de dependência ao Senhor, dia após dia, de fé em fé, independente das circunstâncias, se estejam boas ou ruins, que nós possamos ter o nosso coração bem firmado no Senhor Jesus e possamos viver por meio de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Ah, Pai, que nós vivamos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicados sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.